Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui resultados da Série A, C e D. A B não vou trazer porque tem jogo até terça-feira, né? Então não vale trazer aqui. E é lógico, resultados por outros campeonatos também, beleza? Mercadão da Bola, gente, vai ter um vídeo caprichado, até porque nessa segunda-feira é o último dia de janela, né? Lá na Europa. Então, segunda e terça-feira é só vídeo de Mercadão da Bola, porque na terça fecha a janela aqui no Brasil, né? Então, a gente vai trazendo vídeo de Mercadão da Bola, tá? Nessa segunda e terça-feira. Vale citar. Claro, de segunda para terça e de terça para quarta, né? Os próximos vídeos é tudo Mercadão da Bola. A Série B eu vou tentar encaixar em um desses vídeos aí, beleza? Começando a falar da Série A aqui, gente. Vamos lá? Vitória da Bahia 1, Atlético Mineiro 0, Mirassol 5, Bahia 1, Vasco 3, Sport Recife 2, Fortaleza 1, Internacional 2. Aqui, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Juventude 1, Ceará 0. O Botafogo venceu o Bragantino 4-1. Corinthians 1, Palmeiras 1. Flamengo 1, Grêmio também 1. Beleza? Série A, Campeonato Brasileiro. Fechando aqui os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Santos 0. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Série C, Campeonato Brasileiro, galera. Vamos lá. Ponte Preta 1, Londrina 0. Guarani 2, Tombense 2. Confiança de Sergipe 1, Retrô 0. Náutico 3, Ituano 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Anápolis 2, Botafogo da Paraíba 0. Ipiranga de Erechim 1, Figueirense 0. Brusque 2, CSA 0. E Maringá 3, Caxias 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Itabaiana de Sergipe 1. O ABC de Natal ficou com 0. Itabaiana de Sergipe 1, ABC de Natal 0. Floresta 2, São Bernardo 0. Série C, Campeonato Brasileiro, foram esses aqui os resultados. Gente, só passando aqui os 8 clubes, né, que se classificaram para a fase de quadrangular, né? A próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Não vai ser necessariamente na ordem, mas são os 8 clubes classificados. Caxias, do Rio Grande do Sul, Floresta do Ceará, Brusque de Santa Catarina, Náutico de Pernambuco. Também aqui o São Bernardo de São Paulo, Londrina do Paraná, Ponte Preta, São Paulo, Campinas, Guarani, São Paulo, Campinas. Beleza? São os 8 clubes classificados para a próxima fase da Série C. Bom, gente, como nordestino, lamentável dizer isso, né? Mas das 4 equipes que caíram da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série D da próxima temporada, 3 são nordestinas. Vamos aqui, ó. O Tombense, de Minas Gerais, beleza? Caiu para a Série D. Pela ordem, aqui como está, né? O Retrô de Pernambuco, o ABC de Natal e o CSA de Alagoas. Beleza, gente? São as 4 equipes que caíram da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série D do Campeonato Brasileiro
na próxima temporada. Vamos lá, gente. Quartas de final, jogos de ida, Série D, Campeonato Brasileiro. 2 jogos tiveram clubes em vantagem para o segundo jogo. 2 jogos não tiveram nenhum clube em vantagem para o segundo jogo. Beleza? Quartas de final, Série D. Lembrando, após o término dessa fase, já saberemos os 4 clubes que irão subir da D para C na próxima temporada, ou para a próxima temporada. Beleza? Resultados dos jogos das quartas de final, jogos de ida, foram os seguintes: Santa Cruz de Pernambuco 1, América de Natal 0. O Santa Cruz vai na vantagem, né, de poder empatar por qualquer placar no segundo jogo, em Natal. Se o América vencer por qualquer placar, pênalti. Claro, qualquer placar por diferença de um gol, né? Se vencer por diferença de 2 gols, o América aí se classifica diretamente. Bom, assim como também o Maranhão. O Maranhão venceu o Asa de Arapiraca por 1-0. Também parte em vantagem no segundo jogo, podendo empatar por qualquer placar. Se o Asa de Arapiraca vencer por uma diferença de 2 gols, se classifica diretamente. Beleza? Então é isso. Maranhão 1, Asa de Arapiraca 0. Vantagem para o segundo jogo do Maranhão. Os jogos que não tiveram nenhum vencedor, 2 placares por 0-0. Goiatuba de Goiás 0, Inter de Limeira 0. Assim como também Barra de Santa Catarina 0, Cianorte do Paraná também 0. Então não há vantagem para nenhum dos clubes, nenhum dos times no segundo jogo. E se acabar empatado novamente, pênalti. Independente de por quanto for o empate. Beleza? Pênalti. Então é isso, galera. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Campeonato chileno. O Colo-Colo venceu a Universidade do Chile por 1-0. Campeonato peruano. O Alianza Lima empatou com o Universitário por 0-0. Campeonato paraguaio. O Sportivo Luquenho perdeu por 2-0 para o Olímpia. Campeonato uruguaio, o Nacional do Uruguai venceu o River Plate do Uruguai por 3-0. O Peñarol venceu o Racing de Montevideo, ou Racing de Montevideo, por 4-1. Campeonato uruguaio. Campeonato equatoriano, Macará 1, LDU também 1. Campeonato equatoriano. Campeonato colombiano, o Envigado perdeu por 1-0 para o Atlético Nacional da Colômbia. Campeonato argentino, o Central Córdoba venceu o Estudiantes por 2-0. O River Plate venceu o San Martín de San Juan por 2-0. E o Boca Juniors venceu o Aldosivi por 2-0. Campeonato argentino. Vamos lá, gente. Campeonato venezuelano. O Anzoátegui venceu a Academia de Futebol Puerto Cabello por 1-0. Campeonato venezuelano. Campeonato mexicano. Ou mexicano. Mexicano, né? Foram os seguintes resultados aqui, gente. Atlas 0, 1 para o Pumas do México. Também tivemos América do México 2, Pachuca 0. Monterrey 4, 2 para o time do Puebla, né? Monterrey 4, Puebla 2. Vou até dar uma corrigida no nome desse time aqui, gente. Mas vamos lá. O Atlético São Luís perdeu aqui por 3-1 para o Toluca. E o Chivas Guadalajara perdeu para o time aqui do Cruz Azul. Perdeu para o Cruz Azul por 2-1. Aqui, Campeonato Mexicano. Vamos lá, gente. O Lajualense venceu por 1-0 o Deportivo Saprissa, Campeonato Costarriquenho. O Seattle Sounders venceu por 3-0 o Inter Miami, pelo que eu entendi, pela Major League Soccer. Beleza? Esse resultado aqui. Vamos lá, gente. Campeonato Alemão, resultados aqui.
o Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach por 1-0. O Wolfsburg empatou com o Mais 05 por 1-1. O Colônia venceu o Freiburg por 4-1. O Bayer Leverkusen empatou com o Werder Bremen em 3-3. O Borussia Dortmund venceu a Union Berlin 3-0. Também aqui o Bayern de Munique venceu por 3-2 o Augsburg. Também aqui, vamos ver se eu consigo passar mais alguma coisa. Bom, foram esses, né? Os resultados pelo campeonato alemão, gente. O Eintracht Frankfurt venceu o Hoffenheim por 3-1. Aqui também, campeonato alemão. Vamos lá, gente. O Heidenheim perdeu para o RB Leipzig por 2-0. Campeonato alemão, primeira divisão ainda. Campeonato alemão, segunda divisão. O Dynamo Dresden perdeu para o Schalke 04 por 1-0. Campeonato alemão, segunda divisão. Campeonato italiano, a primeira divisão, né? Tivemos Parma 1, Atalanta 1, Udinese 2, Inter de Milão 1, Napoli 1, Cagliari 0, Roma 1, Pisa 0. Também tivemos Milan 2, Lecce 0. Aqui também, campeonato italiano. Juventus 1, Genoa 0. Beleza? Campeonato italiano. Vamos lá, gente. Campeonato português. Braga e Rio Ave 2-2. O Sporting perdeu para o Porto por 2-1 no clássico português. O Benfica venceu o Alverca por 2-1. Campeonato português também. Campeonato francês. Tivemos a vitória do Lyon sobre o Olympique de Marseille por 1-0. O Lorient perdeu por 7-1 para o Lille da França. O Mônaco venceu o Strasbourg por 3-2. O PSG venceu por 6-3 o Toulouse. Aqui também, campeonato francês. Vamos lá, gente. O Vazan perdeu por 2-1 para o Interturco, campeonato finlandês. O Fiorvi, Sandefjord, perdeu por 2-1 aqui para o Bodø/Glimt, campeonato norueguês. O time aqui do... Rapaz, eu vou ter que dar uma pesquisada nesse nome aqui, tá? Um pouquinho complicado. Vamos embora. Vamos lá, gente. Campeonato eslovaco. O Slovan Bratislava venceu o Košice 3-2. Pelo campeonato espanhol, o Atlético de Madrid empatou aqui em 1-1 com o time que eu ainda vou buscar o nome, tá? Agora tá Alavés. Alavés 1, Atlético de Madrid 1. O Sevilha venceu o Girona 2-0. O Barcelona empatou com o Rayo Vallecano por 1-1. O Real Madrid venceu o Mallorca 2-1. Campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Campeonato escocês. Tivemos o clássico mais antigo do mundo, né? Como é conhecido esse jogo aqui. Jogo mais antigo do mundo. Celtic 0, Glasgow Rangers 0. Repito, Celtic 0, Glasgow Rangers 0. Aqui, gente, é campeonato escocês. Pelo campeonato holandês, o Volendam empatou com o Ajax por 1-1. O PSV perdeu por 2-0 para o Telstar. Beleza? Campeonato holandês. Campeonato inglês. A vitória do Manchester United sobre o Burnley por 3-2. Vou até dar uma confirmada nesse placar. O Brighton venceu o Manchester City 2-1. Também aqui tivemos a vitória do Everton sobre o Wolverhampton 3-2. A vitória do Liverpool sobre o Arsenal 1-0. Do Chelsea sobre o Fulham por 2-0.
do Bournemouth sobre o Tottenham, 1-0, aqui Premier League. Resultados. Vamos lá, gente, definida a final do Campeonato Brasileiro Feminino, tivemos aqui os jogos da volta das semifinais. O Corinthians empatou com o São Paulo em 2-2. No jogo de ida, havia vencido por 2-0 Corinthians na final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro vai para a sua primeira final. Repetindo, o Cruzeiro vai para a sua primeira final de Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão. Após ter vencido o Palmeiras no jogo de ida por 3-1, o Cruzeiro perdeu no jogo da volta por 2-1 e passou no placar agregado. Então, Corinthians e Cruzeiro vão fazer a final do Campeonato Brasileiro Feminino, uma final inédita, beleza? A decisão será em 2 jogos. O segundo jogo, a grande final, será na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Conquistou isso porque teve a melhor campanha do campeonato, o Corinthians, beleza? Então, aqui também tivemos as seguintes coisas para terminar. Campeonato Pernambucano, Série A2, primeira rodada. O Vitória das Tabocas empatou por 1-1 com o Caruaru City. O Porto de Caruaru empatou com o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe, cidade do interior do Pernambuco, por 0-0. O Belo Jardim venceu o Ipojuca por 2-1. E o América de Pernambuco, o América do Recife, venceu o Veracruz de Vitória de Santo Antão pelo placar de 4-1. Aqui, Campeonato Pernambucano, Série A2, né? Bom, galera, vamos lá, gente. Campeonato Mineiro Sub-20. Tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro por 2-1, beleza? Campeonato Mineiro Sub-20. Bom, fazendo um comentário aqui rápido, né? De Bayern de Munique 3, Augsburg 2, pelo Campeonato Alemão, jogo acontecido no último sábado. Tudo sobre o mercadão da bola, gente, do Bayern de Munique, eu vou trazer quando se encerrar a janela. Nessa segunda-feira, no próximo vídeo, vou trazer tudo de mercadão da bola do Bayern de Munique e atualizo, né? Aqui essa situação. Aqui é só sobre o jogo mesmo. O Bayern de Munique fez seus gols aqui. No primeiro tempo, o Gnabry fez 1-0 para o Bayern de Munique. No finalzinho do primeiro tempo, o Olise, aliás, o Luiz Dias, fez 2-0 para o Bayern de Munique. Já no segundo tempo, o Olise marcou o terceiro gol, 3-0. Os gols do Augsburg, gente, aqui eu não vou passar porque os nomes são um pouquinho complicados, para que a gente não acabe errando, beleza? Os nomes dos jogadores. Eu não vou passar os gols aqui dos jogadores do Augsburg. Mas o Bayern chegou a fazer 3-0, mas tomou 2 gols no final e acabou 3-2. Beleza? O jogo em si, gente, o Bayern de Munique entrou com um time que já vem jogando mesmo. O Neuer no gol, o Laimer na lateral, tá, e o Panecano na zaga, Stanisic na outra lateral, Kimmich, Goretzka e Gnabry, Olise, Kane e Luiz Dias, né? É o time que já vem jogando. O Harry Kane chegou a 100 jogos com a camisa do Bayern de Munique. O que vale dizer aqui desse jogo, gente? O Bayern de Munique fez um primeiro tempo muito bom, não deixou o Augsburg atacar, perdeu muitas chances. Luiz Dias perdendo gols, fez gol, mas perdeu pelo menos 2 chances, 2 grandes chances, eu diria. O Bayern de Munique realmente no primeiro tempo controlou. O Augsburg não atacou o Bayern de Munique para valer, mas era um time que tentava jogar de igual para igual. Mesmo eu estou falando que não atacou tanto no primeiro tempo, mas tentava jogar, tem boa saída de bola. De fato, foi um jogo bom no primeiro tempo, com superioridade do Bayern de Munique. Fez 2-0 e foi o merecido, tá? Já levando para o segundo tempo, o Bayern de Munique logo faz 3-0, acho que foi aos 16 minutos do segundo tempo. E após isso, gente, o Bayern de Munique começou a atacar, mas de maneira displicente.
marcar de maneira displicente. E quando acontece isso, o adversário percebendo, isso serve para qualquer adversário, ele vai partir para cima daquele time que está parecendo estar displicente. E o Bayern de Munique, que não vinha cedendo chances ao Augsburg, cedeu a primeira, o jogador do Augsburg aproveitou, diminuiu para 3-1, cedeu a segunda, numa falha do Stanisic, foi tentar sair jogando, perdeu a bola, cedeu o contra-ataque, o segundo gol aconteceu, 3-2. O Bayern de Munique teve o controle após isso? Olha, um falso controle. Manteve um pouco a bola, mas o Augsburg tentou chegar mais 2 vezes e poderia até ter empatado o jogo. Assim como, vale dizer, em meio a esses gols tomados, o Bayern de Munique teve mais 2 chances de fazer gols. Então, tanto poderia ser um 3-2 como foi, como um 3-3, como até o Bayern de Munique fazer um placar ali de 5 ou 6-2, 3, certo? Porque foi um jogo de chances perdidas, principalmente por parte do Bayern de Munique, que eu volto a repetir. O Augsburg não atacou para o Neuer defender várias bolas difíceis, não teve isso. Quando foi e marcou os gols. Teve uma, como é que eu posso dizer, um aproveitamento muito alto, o Augsburg, né? O Bayern de Munique, gente, finalizou bem, marcou 3 gols, mas perde muitas chances. Eu espero que isso seja corrigido com o tempo, né? E é isso. Foi um jogo que eu diria, se tivesse que dar uma nota 7. Se for olhar o jogo todo, beleza? Nota 7. Então, assim, 3-2 Bayern de Munique contra o Augsburg. Próximo jogo do Bayern de Munique é só daqui a 2 semanas, tá? Essa próxima semana agora tem jogos da seleção da Alemanha e data FIFA em geral. E aí não tem jogo, né? Por campeonato europeu nenhum. No outro final de semana, esse que vem agora a 8, beleza? Aí volta os jogos do campeonato alemão e o Bayern de Munique enfrenta o Hamburgo na Allianz Arena pela 3ª rodada do campeonato alemão. Vale dizer que de fato se confirmou e o primeiro adversário do Bayern de Munique na Liga dos Campeões será o Chelsea mesmo, dentro de casa, na Allianz Arena. O adversário do Bayern de Munique na segunda fase da Copa da Alemanha, em sorteio realizado nesse domingo, ficou definido que o Bayern vai enfrentar o Colônia, beleza? Eu só não sei dizer se é na casa do Colônia ou na casa do Bayern, mas é um jogo só, né? Vale dizer. Então, Bayern de Munique e Colônia é o jogo pela segunda fase da Copa da Alemanha que o Bayern vai fazer. Só a serviço aqui, para a galera que também gosta do Borussia, o Borussia Dortmund vai pegar na segunda fase da Copa da Alemanha o Eintracht Frankfurt, tá? Então, aí, né, jogos da segunda fase da Copa da Alemanha. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!